Saudações a todos os amantes de mistérios históricos e artefatos antigos. Hoje embarcamos numa jornada fascinante seguindo o rastro de um dos mistérios arqueológicos mais intrigantes, as caveiras de cristal que por décadas foram atribuídas à civilização maia. Imaginem caveiras humanas perfeitamente polidas em tamanho natural, esculpidas de uma única peça de quartzo transparente. Estes artefatos misteriosos estão envolvidos numa aura de mística e lendas. São-lhes atribuídas propriedades sobrenaturais, a capacidade de curar doenças, predizer o futuro e até mesmo armazenar conhecimentos de civilizações desaparecidas. Mas o que está por trás destes objetos surpreendentes, patrimônio genuíno de cultura antiga ou um dos enganos mais hábeis na história da arqueologia? Hoje, realizaremos uma investigação real para separar fatos de ficção e nos aproximarmos da verdade. Se vocês se interessam por mistérios de civilizações antigas, artefatos enigmáticos e histórias detetivescas científicas, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Toda semana, exploramos mistérios surpreendentes do passado, baseando-nos em fatos científicos e as mais recentes descobertas de arqueólogos e historiadores. E agora, vamos mergulhar no mundo misterioso das caveiras de cristal e tentar entender se realmente são patrimônio dos antigos maias ou criações de uma época muito posterior. Comecemos com o fato de que as caveiras de cristal são um grupo de artefatos feitos de cristal de rocha, quartzo transparente, na forma de caveiras humanas de vários tamanhos e graus de detalhamento. As mais famosas entre elas são caveiras em tamanho natural que hoje estão conservadas nos maiores museus do mundo, incluindo o Museu Britânico em Londres e o Museu do Quai Branly em Paris. Mas talvez a mais famosa seja a chamada Caveira Mitchell Hedges, também conhecida como Caveira do Destino, que por muito tempo foi considerada a mais misteriosa e perfeita de todas. A história do aparecimento das caveiras de cristal no campo da ciência europeia começa na segunda metade do século XIX. Foi então que os primeiros espécimes destes artefatos incomuns começaram a aparecer nas coleções de museus europeus. Uma das primeiras foi uma caveira de cristal adquirida pelo Museu Britânico em 1867 do antiquário francês Eugène Boban. O vendedor afirmava que a caveira foi encontrada no México e usada por sacerdotes astecas durante rituais. Logo, uma caveira similar apareceu na coleção do Museu Trocadero, em Paris, hoje Museu do Quai Branly. Estas descobertas despertaram considerável interesse entre o público e estudiosos. O século XIX foi uma época de pesquisa ativa das ruínas de civilizações da América Central, e achados relacionados às culturas maia e asteca atraíram atenção especial. Além disso, a era vitoriana se distinguia pela fascinação com tudo sobrenatural e oculto, e as caveiras de cristal se encaixavam perfeitamente neste contexto cultural. No entanto, o verdadeiro boom de interesse nas caveiras de cristal veio no século XX e estava conectado com a história da caveira Mitchell Hedges. Segundo a lenda, esta caveira foi descoberta em 1924 durante escavações da antiga cidade maia de Lubantum, nas Honduras Britânicas, Belize moderno. Supostamente foi encontrada por Anna Mitchell Hedges, de 17 anos, filha do aventureiro britânico e caçador de fortunas Frederick Albert Mitchell Hedges. Segundo Anna, ela descobriu a caveira sob o altar de um templo em ruínas no dia de seu 17º aniversário. Esta caveira se distinguia por detalhes surpreendentes, estava executada em tamanho natural de uma única peça de quartzo transparente, tinha uma mandíbula inferior móvel e estava tão precisamente polida que parecia contradizer as capacidades tecnológicas dos antigos maias. Além disso, Anna e seu pai afirmavam que a caveira possuía propriedades paranormais. Supostamente, mudava de cor, emitia sons estranhos e causava visões naqueles que a olhavam por períodos longos. Esta história soava tão cativante que rapidamente atraiu a atenção não apenas de estudiosos, mas também do público geral. A Caveira do Destino, como Anna a nomeou, tornou-se uma verdadeira sensação e gerou numerosas teorias sobre sua origem e propósito. Alguns
afirmavam que a caveira foi criada por Atlantes ou outros representantes de civilizações antigas altamente desenvolvidas. Outros a conectavam com extraterrestres que supostamente visitaram a Terra em tempos antigos. Outros ainda acreditavam que a caveira era um repositório de conhecimento antigo e podia transmiti-lo àqueles que possuíam habilidades especiais. O interesse nas caveiras de cristal foi ainda mais alimentado por publicações na imprensa popular e livros, como O Mistério das Caveiras de Cristal, de Chris Morton e Sir Lewis Thomas, publicado em 1997. E em 2008 foi lançado o filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que introduziu este tema a uma audiência ainda mais ampla. Mas afastemo-nos das lendas e voltemo-nos para os fatos. O que é realmente conhecido sobre a origem das caveiras de cristal e o que a ciência moderna pode nos dizer sobre estes artefatos misteriosos? A primeira análise científica séria das caveiras de cristal foi realizada em 1936, quando o antropólogo britânico Adrian Digby estudou a caveira da coleção do Museu Britânico. Ele notou que as tecnologias de processamento de material não correspondiam àquelas usadas na América pré-colombiana. No entanto, pesquisa científica completa tornou-se possível apenas com o desenvolvimento de tecnologias modernas na segunda metade do século XX. Em 1992, pesquisadores do Museu Britânico analisaram a caveira de cristal de sua coleção usando um microscópio eletrônico. Os resultados foram surpreendentes. Foram descobertos traços de processamento com ferramentas metálicas rotativas na superfície da caveira, ferramentas que apareceram na Europa apenas após a Revolução Industrial. Mestres pré-colombianos da América Central trabalhavam com materiais duros, usando ferramentas primitivas e materiais abrasivos como areia e água, o que deixava traços completamente diferentes nas superfícies. Estudos similares foram realizados na caveira do Museu do Quai Branly, em Paris, e os resultados foram similares. Além disso, a análise do quartzo do qual as caveiras foram feitas mostrou que muito provavelmente provém de depósitos no Brasil ou Madagascar, não da América Central, como seria de esperar de artefatos genuínos, maias ou astecas. Quanto à caveira Mitchell Hedges, sua história se revelou ainda mais complicada. Nos 2000, pesquisadores descobriram que, contrariamente às afirmações de Anna Mitchell Hedges, seu pai nunca mencionou encontrar a caveira em seus relatórios detalhados sobre a expedição a Lubantum. Além disso, documentos mostraram que Frederick Mitchell Hedges adquiriu a caveira num leilão da Sotheby's em Londres em 1943, quase 20 anos após sua suposta descoberta nas selvas de Belize. Em 2008, pesquisadores da instituição Smithsonian analisaram a caveira Mitchell Hedges usando microscopia eletrônica e tomografia computadorizada. Os resultados confirmaram que a caveira foi processada usando ferramentas e tecnologias modernas indisponíveis aos antigos maias. Especialistas concluíram que a caveira foi manufaturada na Europa, provavelmente no século XIX ou início do século XX. Assim, pesquisa científica mostra convincentemente que as famosas caveiras de cristal não são artefatos genuínos da América pré-colombiana. Mas se isso é assim, então quem, quando e por que as criou? A versão mais provável conecta o aparecimento das caveiras de cristal com o boom de interesse nas civilizações americanas antigas, que começou no século XIX após a publicação de obras famosas de John Lloyd Stephens e Frederick Catherwood, que exploraram ruínas de cidades maias. Suas descrições coloridas e ilustrações geraram enorme interesse neste tópico na Europa e Estados Unidos. Ao mesmo tempo, começou a se formar um mercado para antiguidades e artefatos da América pré-colombiana. A demanda por tais itens era alta, e verificar sua autenticidade era difícil devido à falta de conhecimento científico sobre cultura maia e asteca. Isso criou condições ideais para o aparecimento de falsificações, e caveiras de cristal provavelmente estavam entre elas. Pesquisadores sugerem que a maioria das caveiras de cristal conhecidas foi manufaturada na Europa entre os anos 1860 e 1930. Existem até versões específicas sobre quem poderia ter sido seu criador.
Uma das hipóteses mais convincentes aponta para o antiquário francês Eugène Boban, que vendeu a primeira caveira de cristal ao Museu Britânico e tinha acesso a oficinas de processamento de quartzo na Alemanha. Interessantemente, os criadores das caveiras de cristal, quem quer que fossem, mostraram engenhosidade e habilidade notáveis. Manufaturar tais objetos de uma única peça de quartzo é uma tarefa extremamente complexa, mesmo usando tecnologias modernas. Quartzo é um dos minerais mais duros, 7 pontos na escala de Mohs, e seu processamento requer habilidades e ferramentas especiais. Além disso, quartzo se parte facilmente com manuseio inadequado, tornando a criação de formas complexas como uma caveira humana especialmente difícil. Mas, se caveiras de cristal são falsificações do século XIX, por que continuam atraindo tanta atenção e gerando tantas teorias e lendas? A resposta a esta pergunta está no reino da psicologia e estudos culturais. Caveiras de cristal possuem poder estético e simbólico especial. A caveira é um dos símbolos mais poderosos na cultura humana, associada com morte, imortalidade, sabedoria e transformação. E cristal de quartzo tem sido associado desde tempos antigos com pureza, iluminação e habilidades sobrenaturais. A combinação destes símbolos cria um objeto que literalmente cativa a imaginação. Além disso, caveiras de cristal apareceram num contexto cultural que era particularmente receptivo a tais artefatos. O final do século XIX ao início do século XX foi um período de desenvolvimento ativo do espiritismo, teosofia e outros movimentos ocultos. Este foi um tempo quando a cultura ocidental buscava ativamente fontes alternativas de espiritualidade e sabedoria, voltando-se para tradições orientais e antigas. Neste contexto, caveiras de cristal, supostamente conectadas com a misteriosa civilização maia, combinavam perfeitamente com demandas públicas. É também interessante notar que lendas sobre caveiras de cristal são em grande parte produtos da imaginação ocidental, em vez de tradições autênticas dos maias ou outros povos da América Central. Imagens de caveiras existem de fato na mitologia e arte maia, mas têm significado simbólico e encarnação artística completamente diferentes. Artefatos maias reais relacionados ao culto da morte são imagens de caveiras de pedra ou cerâmica, muitas vezes decoradas com escultura ou incrustação, mas nada similar às caveiras de cristal existia entre os maias. Isso nos leva a uma pergunta importante. Se caveiras de cristal não são artefatos maias genuínos, isso significa que carecem de qualquer valor ou interesse? Claro que não. Mesmo sendo um engano, permanecem exemplos notáveis da habilidade artesanal de seus criadores e importantes artefatos culturais de seu tempo. Refletem a fascinação das eras vitoriana e eduardiana com culturas exóticas e ocultismo, e neste sentido, são testemunhos históricos genuínos. Além disso, caveiras de cristal tornaram-se uma espécie de fenômeno cultural que influenciou cultura popular, literatura e cinema. Inspiraram numerosos livros, filmes e obras de arte, desde o já mencionado Indiana Jones até obras de artistas e designers contemporâneos. Neste sentido, continuam vivendo e influenciando nossa cultura independentemente de sua origem. Particularmente interessante é como lendas sobre caveiras de cristal continuam evoluindo no contexto moderno. Na era da internet e redes sociais, adquirem novos detalhes e interpretações, tornando-se parte de narrativas mais amplas sobre conhecimento antigo, civilizações perdidas e contatos cósmicos. Isso mostra como mitos e lendas continuam se formando e transformando em nosso tempo, mesmo quando dados científicos aparentemente deveriam desmascará-los. Ao mesmo tempo, a história das caveiras de cristal serve como uma lição importante sobre a necessidade de pensamento crítico e abordagem científica ao investigar o passado. Mostra quão facilmente podemos sucumbir ao charme de uma lenda bela e quão importante é verificar fatos, especialmente ao lidar com objetos tão misteriosos e atraentes para a imaginação. Também vale notar que o desmascaramento científico do mito das caveiras de cristal de forma alguma diminui as conquistas da civilização maia real. Os maias,
criaram uma das culturas mais impressionantes da América pré-colombiana, com escrita desenvolvida, matemática complexa, astronomia avançada e arquitetura magnífica. Seus artefatos genuínos, estelas esculpidas, cerâmica, joias, testemunham o mais alto nível de habilidade artesanal e gosto artístico. E essas conquistas reais são muito mais impressionantes que qualquer lenda inventada. Interessantemente, alguns aspectos do mito das caveiras de cristal ainda têm conexão indireta com a cultura real dos maias e outros povos da América Central. Por exemplo, cultos de caveiras existiam de fato em culturas mesoamericanas antigas, relacionados com conceitos de morte e renascimento. Os astecas, em particular, criaram os chamados Tzompantli, paredes de caveiras humanas reais, bem como imagens de caveiras de pedra conhecidas como Chaquimuls. Além disso, cristal de rocha foi efetivamente usado para propósitos rituais e decorativos por muitas culturas antigas, incluindo os maias. Arqueólogos encontram artefatos de quartzo e outras pedras semi-preciosas em sepultamentos e complexos de templos maias. No entanto, estes artefatos têm forma e estilo completamente diferentes das famosas caveiras de cristal. Outro aspecto interessante da história das caveiras de cristal é como influenciaram o desenvolvimento de movimentos modernos da nova era e neopagãos. Muitos seguidores destes movimentos continuam acreditando nas propriedades místicas das caveiras de cristal, apesar da evidência científica de sua origem recente. Para eles, estes objetos tornaram-se símbolos importantes de conexão com sabedoria antiga e fontes alternativas de espiritualidade. Particularmente notáveis neste contexto são réplicas modernas de caveiras de cristal criadas por artesãos ao redor do mundo. Estas novas caveiras, muitas vezes feitas de vários minerais, não apenas quartzo, mas também ametista, quartzo rosa, jade e outras pedras, são usadas em várias práticas esotéricas, desde meditação até cura. Assim, o mito das caveiras de cristal continua vivendo e evoluindo, criando novos fenômenos culturais e espirituais. Quanto às caveiras de cristal originais, a maioria delas agora está em coleções de museus, onde são exibidas não como artefatos maias genuínos, mas como exemplos interessantes de enganos do século XIX e objetos que tiveram influência significativa na cultura popular. A caveira Mitchell Hedges, após a morte de Anna Mitchell Hedges em 2007, foi vendida e agora está numa coleção privada. Interessantemente, mesmo após o desmascaramento científico do mito sobre a origem antiga das caveiras de cristal, continuam atraindo milhares de visitantes de museus. Pessoas ainda experimentam admiração olhando para estes objetos misteriosos, independentemente de acreditarem em suas propriedades sobrenaturais ou simplesmente as valorizarem como obras de arte e testemunhos da engenhosidade humana. Resumindo nossa investigação, podemos dizer com confiança que as famosas caveiras de cristal não são artefatos genuínos da civilização maia ou outras culturas americanas pré-colombianas. Pesquisa científica mostra convincentemente que foram criadas na Europa no século XIX ao início do século XX, provavelmente para satisfazer a crescente demanda por antiguidades exóticas. No entanto, isso não torna a história das caveiras de cristal menos interessante ou significativa. Pelo contrário, abre diante de nós um capítulo fascinante na história da arqueologia, mercado de antiguidades e formação de mitos culturais. Mostra quão complexamente ciência, comércio, fé e imaginação se entrelaçam em nossa percepção do passado. E talvez mais importante, nos lembra da necessidade de pensamento crítico e abordagem científica ao encontrar artefatos misteriosos e atraentes para a imaginação. Em última análise, a verdade sobre caveiras de cristal não é menos fascinante que os mitos que cresceram ao seu redor. Esta é uma história sobre engenhosidade humana, sobre o poder dos símbolos e sobre nossa sede incansável por mistérios e maravilhas. E talvez esta seja exatamente a razão pela qual caveiras de cristal continuam nos fascinando, mesmo quando conhecemos a verdade sobre sua origem. Obrigado por me acompanharem nesta jornada fascinante seguindo o rastro de um dos mistérios arqueológicos mais intrigantes. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir,
compartilhar com amigos e se inscrever em nosso canal para receber notificações sobre novos episódios. E nos comentários, digam-nos o que pensam sobre caveiras de cristal. Acreditam em suas propriedades místicas apesar da evidência científica de sua origem recente? Ou talvez conheçam outros artefatos misteriosos cuja história requer investigação? Em próximos episódios, continuaremos explorando mistérios fascinantes do passado, desde achados arqueológicos enigmáticos até eventos históricos pouco conhecidos que mudaram o curso da história. Fiquem conosco, porque a história está cheia de mistérios surpreendentes e alguns deles ainda estão esperando para ser resolvidos. Até a próxima!